Muito bem, nessa aula nós vamos falar sobre operadores relacionais ou operadores lógicos. Muito bem, vamos lá. Vai ser muito comum durante o nosso trabalho utilizando C Sharp, falando de lógica de programação, obviamente, né? C Sharp para a gente aqui é quase um pretexto para já criar nossos algoritmos utilizando linguagem. Mas importante demais você conhecer, nós conhecermos os operadores relacionais. Né? O operador de igualdade, operador de diferente, como vocês veem aí nessa imagem, operador maior que, menor que, maior ou igual, e assim por diante. Então, esses operadores eles são bastante comuns, em especial quando nós vamos trabalhar com condicionais, né? Quando nós vamos especificar condições. E é importante que a gente já conheça esses elementos e onde é que eles estão também, né? Onde que eles aparecem lá e como que a gente pode trabalhar isso no C Sharp. Esses são os operadores relacionais, são esses realmente que estão aqui na tela. Vou mostrar para vocês também como é que fica isso no C Sharp, né? Como é que o C Sharp trata isso. Mas se a gente for ver aqui, ó, nos operadores relacionais, os valores podem ser tanto numéricos como na forma de texto, ou seja, apresentado em strings. E ele retornará apenas verdadeiro ou falso. No caso aqui, você está vendo o sinal de igual. Na linguagem de programação, vocês vão ver que isso aqui é para a gente construir um pseudocódigo, né? Somente o pseudocódigo mesmo. E nós vamos utilizar um par de iguais, né, de sinais de igual, para a gente poder falar desse igual como operador. Né? A é igual a B, a gente coloca isso na condição. A, um igual só a B, a gente está falando de atribuição, então A recebe B. Agora, A igual a B, eu estou perguntando, estou comparando se A é igual a B. Se nós perguntarmos ainda se A é igual a B, a gente está perguntando se ele é igual tanto no conteúdo da variável quanto no tipo da variável, se eles são iguais. Então são essas opções que nós vamos ver também ao longo da nossa jornada de programação, beleza? E em operadores, falando ainda né, de operadores lógicos e booleanos, a gente vai ter essa representação utilizando operadores e, and, ou, or, não, not. E como é que a gente constrói e consome isso? Óbvio que para mostrar isso aqui para vocês, pelo menos numa prática já, para a gente visualizar né, onde é que a gente consome, eu vou precisar antecipar algo relacionado aqui à estrutura de decisão, que já é assunto aí das nossas próximas aulas, né? Onde a gente vai usar aquele condicional if na linguagem de programação ou simplesmente se então, se não, né? Que é uma estrutura bastante comum e é onde de fato a gente vai utilizar essas estruturas. O nosso curso ele trata o aspecto de lógica de programação, mas como nós vamos usar linguagem, eu venho falando isso também nas aulas anteriores, como a gente vai usar linguagem, a gente vai acabar se apropriando de algumas características e conceitos da linguagem de programação C Sharp, até para que a gente possa resolver os exercícios aqui também, né? Então vamos lá. Na linguagem de programação, melhor ainda, no site da Microsoft, você vai encontrar nesse caminho, nesse link que também vai estar disponível para vocês aqui na lista de links, a gente encontra lá no manual de referência, learn.net, guia do C Sharp, referência de linguagem e operadores, a gente tem os operadores lógicos booleanos, and, or, not, sure, e uma especificação de cada um deles, né? E como que a gente usa isso, como que a gente vai consumir isso lá no C Sharp. O operador unário, de negação lógica, esse sinal, esse símbolo. Os operadores booleanos que a gente vai encontrar é o e ou o ou representado por um pipe, que a gente vai usar lá no teclado. No seu teclado aí está próximo da letra Z. No seu teclado é o pipe, esse comando aqui se chama pipe. Em alguns casos a gente pode utilizar aí um acento circunflexo, né, para representar o OR. Mas o mais comum é a gente usar essa opção aqui mesmo, o pipe. E o símbolo do E comercial a gente usa para o E. Então, em que situações, em que circunstâncias a gente usa isso? Tem um exemplo que eu gostaria ainda de apresentar para vocês essas saídas aqui. Então, no site da Microsoft tem esses exemplos de como utilizar esses operadores lógicos booleanos, né?
Vamos criar uma variável do tipo booleana, vocês vão ver aí. E essa variável ela só pode receber 2 valores. Como é booleano, a gente está falando de binário, bit, 0 ou 1. Só recebe ou 0 ou 1. No caso aqui, o 0 é representado pela palavra false e o 1 é representado pela palavra true. Então, se a gente colocar algo do tipo esse sinal, né, que é o exclamação true, a gente está, na verdade, escrevendo falso. Né? E se a gente colocar exclamação passed, como passed é falso, a gente está, na verdade, retornando um verdadeiro, como vocês estão vendo aqui. Ó, tá? Então, a aplicação desse operador de negação lógica, que é este elemento aqui, ó, que é a exclamação, é bastante útil em diversos momentos que nós estivermos trabalhando o nosso código, quando nós queremos apresentar o inverso daquilo que está sendo retornado, né? Então, sempre quando a gente quer uma negação. Vai depender muito da pergunta que for feita, né? Vai depender de como é que está posto o problema, para que a gente possa, de fato, resolver utilizando os operadores lógicos, seja o AND, o OR, o NOT, ou simplesmente, né, esse operador de negação que a gente está vendo aqui. No material da Microsoft, como vocês estão observando, tem várias opções e exemplos, né, embora que os resultados estejam em inglês, mas facilmente traduzíveis aí, né, traduzidos sem muito esforço. Então, aqui a gente consegue mais informações sobre os operadores lá no site da Microsoft. Muito bem. Voltando aqui, a gente está de volta. Deixa eu minimizar aqui esse site, arrancar ele e jogar para o lado de cá na tela. Windows 11 tem uma forma diferente aqui. Beleza? E nessa próxima tela, a gente tem um exemplo aí de como poderíamos aplicar esses operadores. Você seria capaz de responder com base nisso? Vamos entender assim, ó. No C#, se nós utilizarmos um par de pipes, nós estamos usando o OR. Se utilizarmos um par de e-comerciais, a gente está usando o E. Na verdade, a gente vai fazer junto aqui, vocês vão perceber. Tá? Mas vejam assim, ó. Considera que as variáveis A, B e C têm os respectivos valores 6, 3 e 1. Na linguagem de programação, a gente já conseguiria resolver isso daqui utilizando a estrutura condicional if, né? Porque foi o que eu falei. A gente vai perceber que isso aqui é mais comum quando falar de estrutura condicional. Mas quando chegar lá, a gente já sabe o que são os operadores. Muito bem. Se A for menor, ó, apontando para o menor aqui, ó, se A for menor que B, se isso aqui for verdade, A é menor que B, isso aqui já retorna falso, porque o A vale 6 e o B vale 3. Então, isso daqui já retorna falso. Só esta primeira expressão aqui, ela já retornaria, essa primeira expressão, ela já retornaria falso, não é? Deixa eu colocar aqui assim, assim. Essa primeira expressão já retornaria como falso. A segunda expressão, só que aqui, ó, ele tem um ou. Significa que se a primeira não for atendida, ele ainda pode tentar testar a segunda. E a expressão inteira não foi validada ainda. Verificamos então a segunda opção, a segunda saída aqui. C é maior que B, C maior que B, C vale 1, B vale 3. Então aqui ele também resultaria falso. Essa expressão também resultaria falso. E o resultado final aqui é falso. Nesse caso, o resultado final aqui seria falso. E aqui ele está perguntando, né, qual dessas alternativas retorna verdadeiro depois do teste condicional. Se A for maior que B, isso aqui já é verdade. E agora tem mais uma verdade aqui que precisa ser verdade também. O fato de ter colocado esse E, não importa que esse aqui já tenha saído verdadeiro. Esse aqui também precisa sair verdadeiro. C precisa ser maior que A. C vale 1, A vale 6. Então, isso aqui retornou falso, o que fez com que toda essa estrutura também retornasse falso. A outra verificação aqui, ó, se B é B menor que A, B é menor que A, isso aqui é verdade. E C é maior do que A. Isso também por essa ser falsa e essa daqui ser verdadeira, o fato de termos aqui um E, as duas precisam ser verdadeiras para que essa condição seja satisfeita. O que resulta uma condição lá no final de falso também. Na outra, se A for maior que a soma de B mais C, então a gente primeiro resolve o que está dentro dos parênteses lá, B mais C,
3 mais 1 é igual a 4. 4, A é maior que 4, então essa expressão aqui ela retorna verdadeira, provavelmente é essa que a gente vai marcar como certa, mas vamos só finalizar e comparar a última aqui. Se A for menor que B, se A for menor que B, então, embora isso daqui é falso, o fato de termos um ou ali, ó, a gente ainda poderia considerar a próxima como verdadeira. Se a próxima for verdadeira, a expressão inteira no final sai verdadeira. Nesse caso, C maior que A. C vale 1 e A vale 6. Isso aqui também retornou falso, o que significa que no final a expressão... O que significa que no final a expressão também vai retornar aqui como falsa. Portanto, a letra D aqui é a expressão que aparece como verdadeira para a gente. Legal? Ok, vamos ver isso aqui, como é que fica no Visual Studio, como que são esses elementos lá no Visual Studio. Vamos abrir aqui o Visual Studio Community 2023, vou escrever Visual aqui, 22, Community Visual Studio. Vamos abrir um novo projeto, mais uma vez lá, ó, criar um projeto, C#, console, Windows, aplicativo de console, clico no próximo. O nome do projeto vai ser aula 4-L, curso linguagem prog. Beleza? Vai ser o aula 4, vai ficar aqui nessas mesmas condições. Clico no botão de próximo mais uma vez, vou manter essas instruções, usar o .NET, vou manter não utilizando, né, a instrução de nível superior. Vamos ativar o .NET 6, clicar no botão criar e ele mantém as demais configurações que a gente já vinha usando nos projetos anteriores. E aqui estamos de volta no nosso no nosso novo projeto, agora o aula 4. E nesse projeto nós vamos apagar essa linha, já criar aqui um console.readKey para ele ficar aguardando aí a nossa tela para poder finalizar, aguardando o nosso comando para poder finalizar essa parte aqui, né, do console. Então, como é que são os operadores? Como é que são os operadores no C#? Como é que a gente usa isso? Em especial, a gente vai criar aqui uma variável do tipo booleana. Eu vou criar ele como booleano. Vou chamar ela de teste e vou atribuir a essa variável o valor verdadeiro ou true. Opa, esse daqui mesmo. Atribuímos aqui o valor true. Então, eu declarei a variável do tipo booleano, uma variável que só permite verdadeiro ou falso, e atribuí o valor verdadeiro para ela. Essa marcaçãozinha verde aqui está dizendo que, embora ela tenha sido criada, ela nunca foi utilizada, por isso que aparece essa expressão aqui. Aqui na linha de baixo, a gente pode fazer um teste para consumir o valor dessa variável. A gente poderia perguntar se teste, veja que no C#, eu nem preciso dizer se teste for igual a verdadeiro. Se teste for igual a verdadeiro, então aí o que tem dentro desse conjunto aqui, ó, que isso aqui já é estrutura de decisão que nós vamos ver na próxima aula. O conteúdo que estiver aqui dentro ele vai ser impresso na tela. Vamos experimentar colocar console.writeLine e vamos apenas escrever um texto, aqui dentro, colocar um ponto e vírgula aqui para não faltar, né? Porque o C# precisa do ponto e vírgula para poder terminar as expressões a cada comando. E aqui eu vou escrever passou. Beleza? Ainda com um sinalzinho assim. Então, tocamos aqui no botão executar e ele vai mostrar para a gente alguma coisa na tela. Já mostrou passou? Por que será que ele mostrou passou? Vou dar um enter aqui para continuar. Ele mostrou passou porque o teste está perguntando, né, o condicional, se teste for igual a verdadeiro. E teste é verdadeiro, portanto ele mostrou passou, certo? Nós poderíamos colocar aqui uma outra estrutura, que é muito comum também no C# e qualquer linguagem de programação, que é a estrutura de caso contrário, ou senão. Então, no senão aqui eu vou dizer falhou. Veja assim, ó. Lá no senão eu vou dizer falhou. Ele vai continuar dizendo apenas uma das opções, ele vai continuar dizendo passou. Mas, se nós apagarmos isso daqui e mudarmos aqui para falso e executarmos mais uma vez aqui, ó, ele vai dizer que falhou. Beleza? Significa que o teste foi realizado. Mas eu quero fazer uma outra condição. Eu quero dizer o seguinte:
Eu quero dizer que nós temos um inteiro chamado valor, e eu vou atribuir para esse valor o número 15, vou colocar um ponto e vírgula aqui. E agora, no teste, ao invés de eu só verificar, lembra que aqui a gente está falando de operadores lógicos, tá? O foco para a gente aqui são os operadores lógicos, a gente vai consumir isso com mais propriedade nas próximas aulas. Se nós dissermos teste simplesmente e colocarmos agora um par de e-comercial, um par de e-comerciais aqui e dizer valor menor que 10, então agora nós temos duas condições que precisam ser avaliadas. Se teste retorna verdadeiro e se valor retorna verdadeiro sendo menor que 10. Então ele só vai retornar verdadeiro se for menor que 10. Como aqui a gente tem 15, o resultado dessas expressões certamente vai ser falhou. Vamos ver se é verdade? Executamos e falhou. Bom, a gente já sabia que ia dar um falhou ali. Por quê? Esse resultado vai retornar falso. Mesmo este teste tendo resultado retornado verdadeiro, no caso aqui está falso os dois, né? Deixa eu mudar aqui para verdadeiro. Ó, assim melhorou. Mesmo é uma outra forma, mas vamos considerar. Mesmo que teste retorne verdadeiro, a expressão poderia terminar aqui e pronto. Mas eu ainda preciso verificar uma outra condição, porque aqui é um e. Então, se teste for verdadeiro e valor for menor que 10, é que foi verdade a expressão inteira. É que a expressão inteira teria sido validada como verdadeiro. Então, a expressão inteira tem que ser verdadeira. A expressão inteira tem que retornar verdadeiro. Só por conta desse e que a gente está vendo aqui. Beleza? Agora, claro, se nós perguntarmos aqui, ó, se valor for maior que 10, isso é verdade, porque valor vale 15, né? Tem o valor 15 armazenado na variável valor, que é uma variável do tipo inteiro, e ele vai retornar verdadeiro para essa expressão também. Vai retornar para essa e para aquela dali. E aí, certamente, ele vai retornar para a gente a palavra passou, como já apareceu para a gente aqui na tela. Certinho? Essa é mais uma forma de usar. Agora, se nós mudarmos aqui para um par de pipes, lembra que pipe é aquele sinalzinho que está em cima da barra invertida, do ladinho da letra Z aí no seu teclado. Pipe representa a estrutura ou. É uma representação booleana, é um operador lógico booleano e ele representa o ou, certo? Nesse caso, a gente vai colocar o primeiro como falso. Então, teste vai retornar falso. Porém, como o valor vai continuar, essa segunda condição vai continuar retornando verdadeiro, a expressão inteira vai ser validada como verdadeiro. Observe. Então veja, teste vai retornar falso, mas valor vai retornar verdadeiro. Aqui ele está dizendo, se teste for verdadeiro ou se valor for maior que 10, ou e assim por diante. Toda vez que nós usarmos o ou, qualquer uma das condições que forem satisfeitas, a expressão inteira é satisfeita como verdadeira, ok? Ela é entregue como verdadeira. Nesse caso, ele vai dizer, passou, lá está. Mas, se nós... A única forma da gente ter um negativo aqui, um falso aqui, é se a gente mudar aqui para um sinal de menor, por exemplo. Menor ou igual ainda, vou colocar. Ó, menor ou igual a 10. Valor não é menor que 10, ele é maior. Valor não é igual a 10, ele é maior. Certo? Então, toquei nesse botãozinho e agora sim ele retornou a palavrinha lá em cima, falhou. Compreenderam? Então, no caso e, os dois precisam, todas as estruturas, todas as condições precisam retornar verdadeira para que a condição inteira seja verdadeira. E no caso do ou, qualquer uma condição que retornar verdadeiro, primeiro a saída inteira, né, o teste inteiro retorna verdadeiro e ele vai executar esse bloco de código aqui para o verdadeiro. Tá? Mas as estruturas condicionais nós vamos ver, isso é um assunto para a nossa próxima aula. Ok? Muito bom. Aqui, ó, a gente ainda tem mais um exemplo para poder finalizar essa nossa aula, considerando que a gente poderia usar outro tipo de negação aqui. Ó. A gente poderia usar a negação condicional. É simplesmente colocar
um sinal de exclamação aqui na frente. Então, mesmo teste sendo falso, ele vai retornar verdadeiro e vai executar este bloco. Vamos ver? Mesmo teste sendo... Olha lá que legal. Ó. Retorna como passou. Mesmo teste sendo falso. O teste é falso, mas a expressão aqui retorna verdadeiro por conta dessa negação. Então ele está dizendo assim, ó, não verdadeiro. Correto? Essa é uma utilização bastante comum também em linguagem de programação. Ok? Nós ficamos por aqui nessa aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre estruturas condicionais e aí a gente dá sequência para fazer os nossos exercícios. Não deixe de fazer os exercícios que já é assunto do nosso próximo vídeo aqui. Ok? Até a próxima aula!